Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um capítulo do livro A Criança com 9 Anos. Mas hoje, antes de ler esse capítulo, eu queria compartilhar com vocês um trechinho do livro do Theta Healing que fala do desenvolvimento da criança de 9 anos. E aproveito também para te convidar para participar do meu grupo Reprograme-se, onde eu levo diversos temas relacionados ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento espiritual, expansão da consciência e negócios voltados para desenvolvimento humano. Bom, vamos lá. 9 anos. Eu costumava pensar que deveria haver uma razão pela qual algumas igrejas batizavam seus filhos aos 8 anos. Era para prepará-los para a idade de 9 anos. Só uma pausa aqui. Caso você não saiba, não conheça, o Theta Healing, ele foi criado pela Vianna Stibal, que é autora desse livro. Eu sou Theta Healer, dentre N outras técnicas práticas holísticas, e convido vocês a conhecer um pouco mais, caso desejarem. Então, continuando. 9 é uma fase interessante. É quando o cérebro de uma criança começa a se expandir e quando as crianças se tornam ainda mais independentes. É também quando seu corpo está começando a mudar e elas são extraordinariamente diferentes daquele pequeno bebê que você trouxe ao mundo. Refiro-me a essa idade como a idade infernal. É a idade em que elas parecem saber de tudo, querem assumir tudo e ficam emocionalmente muito chateadas com qualquer coisa. Novas mudanças hormonais irão ocorrer no cérebro e alterar o funcionamento da criança. É um momento importante em que você precisa informar as pessoas ao seu redor de que seu filho estará de volta em apenas alguns meses. Basta nessa fase do desenvolvimento ser paciente, gentil e amoroso, porém firme. E eu diria que não só nessa, mas em todas, né? O amor que recebemos de nossos filhos preenche nossa vida com alegria e felicidade, quando nós os vemos crescendo e amadurecendo. À medida que eles fazem mudanças em suas vidas, nós tomamos isso como ofensa. Nós nos machucamos quando eles nos respondem e algumas das coisas que eles dizem nos machucam profundamente. Esteja ciente de que estes são bebês humanos crescendo. Precisamos ser pacientes, mas também precisamos ser firmes. A mãe deve se lembrar de que seu filho provavelmente ficará bem aos 10 anos, e é possível que ainda melhor aos 11 anos. Mas há ressalvas, né, gente? Porque aí vem a crise dos 12 anos. À medida que crescem rumo à idade adulta, as crianças aprendem as coisas muito rapidamente. Se estimuladas a aprender quando pequenas, isso se tornará um hábito e elas continuarão a aprender para sempre. É importante também que você as mantenha envolvidas com atividades físicas o tanto quanto possível, para que não se percam de seus caminhos. Também é ótimo que as crianças se desenvolvam com música. Enfim, eu quis trazer esse trechinho só para vocês perceberem a sintonia entre uma linha e outra, né, entre o Theta Healing e a antroposofia, do quão importante é essa idade, uma idade em que eles começam a se descobrir, uma idade de autoconhecimento, em que eles começam a não enfrentar os pais, né, mas questionarem muito as coisas. E nessa idade é importante que eles comecem a ter conhecimento das coisas. É agora que entra aquela parte de raciocínio que a escola tradicional leva lá atrás, quando pequenos, né? E também a prática de atividade física é fundamental. Bom, vamos então começar de fato a leitura do capítulo de hoje. Uma reunião de pais na oficina. Hoje, aqui em nossa oficina, com avental e argila, tenho o prazer de saudar os senhores, queridos pais. Eu também gostaria de dizer algumas palavras sobre como surgiu a ideia desta reunião. Em nosso último encontro, ouvimos a frase: assim como seu filho, há mais ou menos 7 anos, disse a palavra eu, agora ele pode vislumbrar o seu eu como algo atuante na corrente temporal. Alguns pais manifestaram o desejo de um aprofundamento neste tema, ou, para ser mais preciso, queriam algo mais concreto. Ao me perguntar como é possível entender isso melhor, veio-me a resposta: talvez através de um trabalho com argila. É com a argila que trabalharemos hoje.
faremos 2 esferas, mudaremos a primeira como fizemos na primeira série, representando assim o período no qual a criança ainda se encontra na fase do imitar. Mesmo que este imitar não seja tão intenso como era há 7 anos. Depois, formaremos uma segunda esfera, como aquela que fizemos na terceira série, para que assim possamos receber e entender melhor a diferença, o novo. Começaremos com a esfera da primeira série, na qual o padeiro mestre, o polegar, disse aos seus aprendizes, os outros dedos: venham, vamos partir esta massa em pequenos pedaços. Vamos amassar pãezinhos para os anões. Com estas palavras, o professor segurou em sua mão esquerda uma porção de argila, tirando pedacinhos da mesma. Coloquemos os pãezinhos sobre uma tábua de madeira até que a massa acabe. Enquanto os pais seguravam um pedaço de argila nas mãos e tiravam pedacinhos dele, surpreendentemente a conversa alegre desapareceu. Surgiu um amassar silencioso e ativo, que foi muito benéfico. Quando os torrões estavam totalmente separados, o professor prosseguiu dizendo: agora farei algo mágico, para onde a vista se dirigir. Imaginaremos que não existem mais pãezinhos sobre a mesa, mas sim abelhas andando por todos os lados. Uma delas é a maior, é a abelha rainha. Nós a pegamos com os dedos e, naturalmente, todas as outras vão querer estar o mais próximo possível dela. Dizendo isso, pegou pedacinhos de argila, colocando-os no polegar, no dedo indicador e no dedo médio, para que as abelhas pudessem se assentar em volta da abelha rainha. Precisamos tomar cuidado para que as abelhas não nos piquem, disse um pai brincando. Isso só acontece quando a apertamos demais, respondeu o professor sorrindo. Com um prazer visível, os pais trabalhavam para formar suas esferas abelhas. Surgiram figuras bem arejadas, sem qualquer sinal de pressão exagerado por força externa. Uma mãe, percebendo que todo o trabalho fora feito com as pontas dos dedos, disse: na época de escola, não conheci tantas sensações nas pontas dos dedos como estou sentindo agora. Esta foi a esfera da primeira série. Podemos deixá-la de lado e fazer agora a esfera da terceira série, que deve ter 3 vezes mais argila do que a primeira série. E, para que não percamos nada, vamos amassá-las juntas um pouco mais. Agora, seguremos a argila com uma das mãos e com a outra façamos um punho. Vamos começar em qualquer lugar. Vamos tentar amassar a argila com os nossos punhos. Troquemos cuidadosamente os torrões, sempre com a mão secundária. Ela é a mão ajudante, que cuida para que os torrões fiquem juntos e que pouco a pouco se transformem em uma bela e redonda esfera, enquanto a outra mão, o punho, a mão trabalhadora, forma cuidadosamente o espaço interno. Mesmo que ambas as mãos tenham tarefas diferentes, elas sempre trabalham em harmonia. Não seria melhor se colocássemos a argila sobre a mesa ou se a levássemos a nossos colos? Quis saber um pai. Mas o professor disse ser importante que as 2 mãos trabalhem em conjunto, pois desta forma as diferenças entre as 2 esferas se tornariam mais perceptíveis. É um trabalho árduo. As nossas crianças conseguiram? O professor assentiu que sim. Por fim, o trabalho estava concluído. Uma esfera oca maior e uma esfera abelha menor estavam lado a lado, como testemunhas de 2 processos distintos. Na esfera completa, atua a força vinda somente de fora, enquanto que na esfera oca, a força vem de dentro. Agora, peguem primeiro as esferas de abelhas e as passem para o vizinho da direita até que sua esfera tenha passado por todos e retorne às suas mãos. As esferas são tão diferentes, admirou mamãe, às vezes grandes, às vezes pequenas, às vezes quentes, às vezes frias e também com diferentes texturas, duras, macias. Eu jamais poderia pensar em algo assim. Foi muito gratificante o fato de todas as nossas esferas terem passado por todas as mãos. Isto foi como uma saudação carinhosa, acrescentou outra mãe. Então, saudemos também as esferas ocas e a deixemos circular, sugeriu o professor.
Essa cerimônia foi mais animada do que a anterior. Os pais estavam fascinados. Pensei que fosse difícil segurar a esfera oca, mas isso foi quase melhor do que a esfera de abelhas, disse uma mãe sorrindo suavemente. Isso não é um paradoxo? A esfera oca contém mais argila. Nossa sensação subjetiva, às vezes, também percebe as qualidades objetivas, disse o professor. Trabalhamos com forças cósmicas que contribuem para a formação do nosso mundo, nossa Terra, que também é uma esfera. Ela se formou através de contrações vindo de fora. Encontramos isso em sedimentos de rocha da cal. Mas nela também atuam forças internas, encontradas em rochas eruptivas e vulcões. Sentimos o que vem de dentro como leve e o que vem de fora como pesado. Talvez os senhores também sintam isso. Agora me sinto um pouco mais pesado do que durante a modelagem. Por quê? Com a modelagem estávamos mais ligados a esta força que vem de dentro, e agora somente escutamos o que vem de fora, e nossos pés pesam. Por isso sugiro que peguemos cadeiras ou bancos para não cairmos mortos de cansaço. Não é curioso? Disse outro colega quando todos encontraram seus lugares para sentar. Já vi que, através da maneira como as esferas foram formadas, se expressa todo o desenvolvimento das nossas crianças. Nesta fase do imitar, onde a força formadora atua de fora, coletamos abelhas de muitos lugares diferentes. Mas quando esta fase do imitar vai diminuindo e na criança a força interna se forma, partimos também do interior. Acho que qualquer criança pode fazer a esfera das abelhas, mas será que o mesmo acontece com a esfera oca? Comentou uma mãe que trabalhava no jardim da infância. A esfera das abelhas é praticamente um trabalho feito com as pontas dos dedos, enquanto que a esfera oca precisa ser modelada de outra maneira. É exatamente o que eu quis dizer. A criança realiza uma experiência profunda e nova. Ela modela, aperta e vê como a esfera se transforma em uma cúpula. O punho modela de dentro. Então, ela sente, pois não consegue ver, que dentro desta esfera, algumas partes são mais grossas e outras mais finas. Desta maneira, ela vivencia o seu mundo interior e se torna ativa no mundo, quando trabalha as irregularidades. Que bom quando uma criança já está nessa idade, tem a experiência de poder atuar de dentro para fora, de não ser impotente em relação àquilo que acontece. Fascina-me a esfera das abelhas e como as crianças vivenciam esta fantasia, disse uma mãe que era professora de trabalhos manuais. Veem realmente a argila, os pãezinhos, as abelhas, e com isso o espaço todo se permeia. Elas andam até mesmo nas molduras das janelas e nos braços das cadeiras, nos contou, entusiasmada com sua experiência, nossa filha Sabine. Por que as crianças se espalham para todos os lados? Elas brincam, mas depois nem pensam em arrumar o que desarrumaram, acrescentou um pai. A criança não vive totalmente em seu espaço enquanto está na fase do imitar. Por isso, trazemos a rainha para a brincadeira. Ela é o centro. A criança traz isso para dentro de si. Todas as centenas e milhares de impressões que atravessam sua alma de criança estão dentro destas esferas. E ela se percebe nos dedos, replica uma camponesa. Claro que precisamos estimulá-las um pouco. Sozinha, isso não é possível. Neste contexto, eu gostaria de acrescentar algo, continuou o professor. Quando fizemos este exercício há 3 anos, na primeira série, eu lhes contei a história da Rapunzel, e de repente me ficou claro o que eu, de fato, estava contando. A bruxa pega a tesoura e corta as longas e belas tranças de Rapunzel, pelas quais o filho do rei podia escalar a torre. O que faz a bruxa? Ela corta, separa a criança do seu entorno. Isso é um choque inacreditável para Rapunzel e para o filho do rei. Alma e espírito se separam, não podendo mais se encontrar. Um silêncio impressionante se espalhou entre os pais. Depois de refletir por um tempo, um pai disse: "O senhor me permite acrescentar mais uma pergunta?" A sua descrição deixou o que pensar, e eu ainda não consegui formar um quadro do todo.
esta primeira infância não precisa acabar um dia? Em algum momento, essas crianças não precisam tornar-se pessoas com raciocínio próprio? Elas não poderão permanecer para sempre nesta fase do imitar. Ou eu estou entendendo algo errado? Alguns pais pareceram inseguros, outros olhavam esperançosos para o professor, que ouvia tudo com total interesse. Mas antes que ele dissesse algo, uma jovem mãe se adiantou. Me parece que as crianças carregam em si uma força vigorosa desta fase do imitar, pois esta força não se rompeu, ela se transformou. Outra mãe acrescentou: de onde nossas crianças receberam esta força maravilhosa de formar a partir de dentro? Toda esta força, advinda da sua relação com o espaço, pode se transformar agora em outra força? No futuro, a criança poderá utilizar esta força para se relacionar e transformar o seu ambiente ao invés de imitá-lo? Se me pergunto de onde as crianças da terceira série recebem esta força, preciso dizer que é uma corrente de forças que antes atuava de fora, mas que agora brota internamente, disse uma terceira mãe, apoiando o que as duas anteriores relataram. E é muito importante que esta corrente de forças não se perca, e sim que possa se transformar, se individualizar. Um senhor que ouvia atentamente e concordava com o que esta mãe havia dito, tomou a palavra ponderando. Existe algo no mais profundo da criança que se tornou vontade. Acredito que, para poder se transformar em adulta, a criança precisa que esta vontade adentre seu corpo. Para nós, pais, ainda hoje, esta vontade está presente de alguma maneira. Quero dizer, esta é a minha vontade de vida, a força que me faz sentir conectado com as pessoas, com o meu entorno, com a Terra como um todo. Será este o eu transformador que é como uma fonte que nunca se esgota? Essas palavras soaram para o professor como água em seu moinho, mas mesmo assim havia algo mais. Desculpem-me voltar mais uma vez à minha pergunta. Disse o mesmo pai que já tinha exposto que o desaparecimento da capacidade do imitar é algo necessário para o desenvolvimento do pensamento independente. Eu gostaria de tentar formular minha pergunta mais uma vez com outras palavras. Onde está a diferença entre a bruxa e a sua metodologia em relação a esta força do imitar? Essa pergunta é clara para o senhor? Perguntou o pai. Neste caso, concordo completamente com a opinião dos senhores. No entanto, a energia da imitação precisa terminar para que a criança possa se tornar um ser completo. Dizendo isto, o professor se depara com olhares perplexos. Mas a minha metodologia se diferencia da metodologia da bruxa. A bruxa impede, desde o começo, que Rapunzel se conecte com seu entorno. Ela aprende em uma torre. Depois vem a tesoura, a trança, que até então era a sua única ligação com o entorno, cai. Ao contrário, eu não preciso da torre nem da tesoura. Eu quero somente que a criança adquira impressões sensoriais satisfatórias de seu universo e sei que a força do imitar diminuirá radicalmente um dia e por isso não preciso de tesoura. Mas antes que esta energia diminua, principalmente na primeira série e também na segunda, ainda tento levar esta força para dentro da criança, através de tarefas que possam atingir o seu interior. Talvez eu ainda deva acrescentar que na segunda série há uma importante transição antes das tarefas que serão apresentadas na terceira série. Na segunda série, formamos o que chamamos de cumbuca do polegar. O polegar pressiona a esfera a partir de cima e os outros dedos tentam girar a esfera um pouquinho, para que ela não seja apertada sempre no mesmo lugar. Na primeira série, inicia-se o gesto primeiramente no plano, onde não existe volume, nada realmente pesado, nem um ponto central. Depois, plasmamos um centro. Pode ser um espaço onde as crianças correm sobre riachos e rios, ou construímos um muro com muitas pedras no campus. Assim surge uma espécie de centro ao qual a criança chega e pode se concentrar. Fazendo isso, ela consegue assimilar bastante do seu entorno
e até entendê-lo através dos torrões de argila. Um dia ela descobre algo, uma força dentro dela, com a qual quer fazer algo a partir do seu interior, a partir de si mesma. Recebe um torrão de argila para fazer uma esfera, não a partir do exterior, e sim do interior. No início, isso não é fácil. Ela percebe que precisa usar suas mãos de maneiras diferentes de como as usava anteriormente. As duas mãos não podem mais fazer a mesma coisa, e assim percebe o que é externo e o que é interno. Através do mistério da interiorização, nasce a autonomia. Já fiz um exercício parecido com este na modelagem, disse a médica que coordena o consultório da escola e cujos filhos estudaram na escola. Desta vez, pude perceber nitidamente que na esfera oca não atua somente uma força de dentro. Na verdade, isso é o novo, que não acontece na esfera das abelhas. Mas, no entanto, a força externa também atua através da outra mão. E a tarefa é, pelo que me parece, precisamos harmonizar a posição existente entre a força que vem de dentro e a força que vem de fora. Pois quando esta força interior da direita, totalmente bruta, irrompe sem a oposição da força externa da esquerda, acontece algo terrível. Mas, se as duas forças dentro de mim harmonizam este conflito e atuam em conjunto, de forma tranquila e clara, surgirá algo novo. Então a criança se tateia como em seu próprio sistema rítmico e poderá sentir-se nessa corrente de forças carregada pelo ritmo que nos alimenta dia e noite sem se cansar. Esta é a corrente de energia cósmica mencionada pelo Senhor. E, com isso, pode acontecer que a criança sinta estar adentrando em seu próprio corpo, sentindo-se confortável e com as bochechas vermelhas. Com a mão interna, ela plasmará permanentemente a cavidade e com a mão externa, a cúpula. Nossos órgãos rítmicos também se formam de dentro para fora pelas atividades do pulso e da respiração. E o sobe e desce constante do diafragma forma o côncavo e o convexo. Com a troca dos dentes, já começa na terceira série o amadurecimento da respiração, a conexão com o sistema rítmico, e com isso, a respiração aos poucos adentra o corpo. A respiração torácica, mais superficial, pode progressivamente dar lugar à respiração central. Estou feliz por termos trabalhado hoje com a argila de panela e não com a argila de tijolo, que gruda nos dedos e pode dificultar o trabalho rítmico. Podia-se ver no rosto do professor o quanto estava impressionado com as ricas contribuições dos pais. Então, ele se dirigiu ao senhor, que fez a pergunta sobre os diferentes métodos com relação à idade do imitar. Conseguimos responder suas perguntas? Acredito que a sua pedagogia ficou mais clara para mim, algo que eu não conhecia antes. Mas será que podemos saber se ou como o senhor aplica isto nas suas aulas? Quero dizer, no cognitivo, no emocional e no social acima de tudo? Ou estou pedindo demais? Por mim tudo bem, disse o professor, mas os senhores ainda têm forças o suficiente? Querem mesmo ouvir como abordamos nossas aulas, as experiências com a modelagem? Um feliz sentimento por parte dos pais apontava para uma resposta positiva. O professor se sentiu bem com esta decisão. Quando introduzi para as crianças os gestos básicos da modelagem, estava bem ansioso para ver se elas também poderiam perceber o modelar, assim como na primeira série, quando aprenderam as linhas retas e curvas. E mais tarde, as descobriam por toda a sala. Então perguntei para os alunos da terceira série onde viam a barriguinha e a cumbuca dentro da sala de aula. A expressão barriguinha referia-se às formas convexas e cumbuca às formas côncavas. Uma lâmpada, quando visto de baixo, parece uma cumbuca, e de cima ela é barriguda. Isto também acontece na ferradura acima da porta, nos braços da cadeira, no bolso da calça, por dentro e por fora, na pia de cima e de baixo. Então, nos deparamos com um grande mistério. Como é isso com as quatro paredes, com o telhado e com o piso? Eles parecem cumbucas
ou são barrigudos? Isto parecia bem difícil, até que uma aluna descobriu: juntas as paredes parecem cumbucas. Senão, não poderíamos estar dentro da sala de aula. E um aluno acrescentou: mas, se estou em cima do telhado, a sala de aula é barriguda. Este foi o ponto máximo da nossa descoberta. O que há de tão fascinante nisso? Os pais ainda estavam bastante concentrados na descrição do professor, quando mamãe disse: as crianças descobriram fora e dentro de uma nova maneira. Isso já começa quando elas olham para o lustre, aberto para baixo, e mesmo assim o reconhecem como uma cumbuca. Até então, estavam acostumadas a combinar o conceito de cumbuca com algo que não deixa vazar nada. No entanto, a lâmpada está de ponta cabeça. Também o bolso da calça me fascina. Nós o tocamos por dentro e normalmente não entendemos o lado de fora. Mesmo assim, a criança pode perceber o externo pelo seu pensar. E assim também a sala de aula. Toda parede é bem reta, não é barriguda ou cumbuca, mas a visão a desperta e ela pode ver que as paredes, não sozinhas e sim juntas, constroem algo novo. Quero dizer, ali se desenvolve uma capacidade de representação móvel, acrescentou uma mãe que trabalha como psicóloga. Houve uma pequena pausa para reflexão. Estamos sentados como o pensador de Rodin, sorriu o professor. Ainda temos 2 perguntas em aberto. Se e como a modelagem atua no emocional e no social. Preciso confessar que eu ainda gostaria de pensar sobre isso. Precisaria de mais tempo e calma. Por isso, eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores para poder terminar por aqui. Acredito que, apesar de uma certa frustração, entendemos bem, acrescentou uma mãe da classe. O relógio nos mostra que não podemos prolongar mais este amigável encontro, não é mesmo? Acredito que foi William Bush quem falou que sempre nos alegramos com as visitas, principalmente quando chegam e também quando vão embora. Mesmo assim, eu ainda gostaria de acrescentar algo. Pessoalmente, aprendi muito, pois fui despertada para 2 visões diferentes. Como podemos perceber a atuação do eu em nossas crianças e que a corrente temporal é o sistema rítmico, onde a criança adentra e encarna quando chega ao 9º ou ao 10º ano de vida. Meus agradecimentos a todos que contribuíram com este encontro, seja com palavras, seja com contribuições internas e ativas. Ainda tenho uma tarefa, disse o professor em tom de piada. Alegro-me com o fato de termos realmente percebido hoje as 2 esferas, mesmo que isto nos tenha deixado com as mãos sujas. Mas, imaginem se apenas tivéssemos lido isto em algum lugar. Ouço o Gallus no seu teatro de Natal quando diz: podem acreditar, eles nos darão. Eles, quer dizer, aqueles que não viram e nem vivenciaram o milagre do nascimento, e somente ficaram sabendo dele através de relato de outros. Mas um pouco de argila podemos encontrar em todos os lugares. Ou seja, em outras palavras, ele nos convida a colocar em prática essa experiência aqui que ele fez com esse grupo de pais. Bom, ficamos por aqui e sintam-se à vontade em deixar as suas percepções aqui na descrição ou lá no grupo. E lembrem-se de vir participar da jornada Reprograme-se. Beijos no coração e até nosso próximo áudio.